Olá, a gente vai agora para a aula 8 de revisão do Enem. Nós vamos falar sobre o reino vegetal. Aqui a gente tem algumas imagens, de diferentes plantas. A gente pode observar que é um grupo bem diverso, que na verdade é constituído por vários grupos diferentes. A gente tem, por exemplo, aqui um representante de uma gimnosperma, aqui representantes de angiospermas, aqui um representante de uma briófita e aqui representante de uma pteridófita, tá? A gente vai falar ao longo dessas aulas sobre esses grupos de plantas, ao longo da parte 1 e 2. Além disso, ainda na parte 1, a gente vai falar características gerais das plantas, dos seres do reino vegetal. Na parte 3 da aula 8, a gente vai falar sobre morfologia, anatomia e fisiologia das angiospermas. E na parte 4, a gente vai resolver alguns exercícios para poder fixar aí a matéria e ver o que tem caído em vestibulares. Tudo bem? Então, vamos lá. Como característica geral dos componentes do reino vegetal, ou seja, das plantas, todas elas vão ter células eucarionte. Então, aqui a gente tem uma célula com um núcleo bem diferenciado. Lembrando, a gente já falou isso quando nós falamos sobre tipos de células, as plantas elas vão possuir uma parede celular constituída de celulose, vão ter um vacúolo, e uma outra característica que diferencia as células vegetais das células animais, bacterianas, é a presença de cloroplasto. Por quê? Porque são seres o quê? Fotossintetizantes, Eles realizam a fotossíntese. E é nessa estrutura, nessa organela em que a fotossíntese vai ocorrer, tá? Nesse caso, os cloroplastos são também encontrados nas algas, que são seres fotossintetizantes e eucariontes também. Mas uma grande diferença, a gente já falou isso quando nós falamos de alga, entre as algas e as plantas, é que as plantas elas vão ter o seu corpo, ao longo do corpo todo, diferentes tipos de tecidos. Então aqui a gente tem um corte transversal, então é como se você pegasse aqui uma folha dessa planta, fizesse um corte aqui e levasse para o microscópio. Então a gente pode observar que é constituído por diferentes tipos de células. E esses diferentes tipos de células formam tecidos diferentes, tá? Além disso, a gente observa os órgãos especializados, diferenciados. Então, nesse esqueminha aqui, a gente pode ver bem diferenciado as raízes, o caule, as folhas e até frutos aqui, como órgãos bem diferenciados aqui nesse reino, desse indivíduo aqui do reino vegetal. A grande maioria das plantas é terrestre, mas existem muitas plantas que são aquáticas, tudo bem? As plantas, elas surgiram a partir de algas verdes ancestrais, e aí por causa disso elas vão ter diversas características em comum com as algas verdes, Principalmente o quê? A presença de cloroplastos, certo? Além disso, com relação às algas verdes, elas vão possuir clorofilas A e B, porque outros grupos de algas vão ter cloroplastos, mas os tipos de clorofilas vão ser diferentes. E uma outra característica que é bem em comum entre as plantas e as algas verdes é que a substância de reserva é o amido e ele é estocado dentro dos cloroplastos, tá? Ao longo da evolução das plantas, então depois que as plantas conquistaram o ambiente terrestre, elas passaram a desenvolver diversas características para possibilitar o melhor conquista daquele ambiente, Porque elas saíram ali, então, de um ambiente aquático, elas vieram, seus ancestrais eram as algas verdes, os seres parecidos com as algas verdes que a gente tem hoje em dia, e para conquistar o ambiente terrestre, então, é um ambiente bem diferente do que aquele ambiente aquático. E aí diversas características foram surgindo ao longo das gerações, ao longo do tempo, para que as plantas dependessem menos da água, Porque as algas, elas dependem muito da água por estarem em um ambiente aquático. E aí, como algumas dessas características, a gente vai ter as raízes,
que são órgãos que têm a função de absorver água e sais minerais do substrato, né, geralmente do solo. Revestimentos impermeáveis. Então aqui ó, a gente tem um corte transversal também de uma folha, mostrando essa região aqui de cima, que é a cutícula, né? Que ela vai ter a função exatamente de impermeabilizar essa folha e dificultar que essa folha perca água para o ambiente, tá? Isso não era, isso é um problema que passou a surgir quando depois da conquista do ambiente terrestre, porque a alga ela não tem problema de perder água, né, para o ambiente, já que ela está num ambiente aquático. Um sistema de condução de seiva, aqui representado então pelo xilema e pelo floema, né, que são vasos condutores de seiva. O xilema, no caso, ele vai ser responsável por transportar água e sais minerais que foram absorvidos pelas raízes, e o floema vai ser responsável por transportar os resultados da fotossíntese, que a gente chama de fotossintatos, que vieram de resultados nas folhas, né? Porque normalmente nas plantas, na maioria das plantas, a fotossíntese vai ocorrer nas folhas, e aí o floema vai levar então esses fotossintatos das folhas para o resto da planta, tá? E além disso, ao longo da evolução das plantas, elas foram desenvolvendo novos tipos de reprodução sexuada, como, por exemplo, a participação de animais nesse processo, né, que a gente chama de polinização, que é a transferência, então, de grãos de pólen de uma planta para outra. Tá? Aqui, no caso, a gente está representando como uma abelha que está visitando uma flor, né, nesse processo de polinização. A gente vai ver que dos 4 grupos de plantas que a gente vai estudar, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, essas características elas foram aparecendo aos poucos. Então, as plantas que têm uma maior relação com as algas, vamos dizer assim, né, que foram das primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre, que são as briófitas, né, que a gente conhece hoje em dia como briófitas, elas vão ter uma maior dependência da água, né? E essa dependência ela vai diminuindo e essas características vão aparecendo ao longo de uma escala evolutiva, quando os outros grupos de plantas vão surgindo, né? As pteridófitas, depois gimnospermas, depois as angiospermas. Tem uma classificação informal. Quando a gente diz que é uma classificação informal, é porque ela não está seguindo, né, exatamente uma questão evolutiva. O que isso quer dizer? Não abrange todos os seus descendentes e o seu ancestral, todos os seus descendentes. Então, a gente chama as briófitas e pteridófitas de criptógamas porque elas têm o aparelho reprodutor escondido, né? Cripto vem de escondido e gamas de aparelho reprodutivo, tá? Então, aqui a gente tem uma ilustração de uma briófita e aqui de uma pteridófita, né? Nós vamos falar com mais calma sobre as características de cada um desses grupos daqui a pouco. E fanerógamas. Fanero é esforço e gamas, aparelho reprodutivo, vão ser as gimnospermas e as angiospermas. No caso, as gimnospermas possuem os estróbilos e as angiospermas possuem as flores como aparelho reprodutivo. Elas também são chamadas de espermatófita, que é um termo que está ligado à produção de sementes, porque são plantas que produzem sementes também, tá? Além disso, a gente vai falar que as briófitas, elas são plantas avasculares, porque elas não possuem vasos condutores de seiva, certo? Por outro lado, os outros 3 grupos são vasculares, porque possuem vasos condutores de seiva, né? Que são o xilema e o floema. Como eu falei anteriormente, né? O xilema ele vai transportar água e sais minerais do solo para o resto da planta, e o floema vai transportar o resultado da fotossíntese, né, os fotossintatos, lá das folhas para o resto da planta. Então, aqui a gente tem, né, alguns cortes transversais aqui mostrando, né, o xilema aqui em vermelho e o floema em verde na raiz,
no caule e na folha, tá? Tudo bem? E as briófitas, elas não vão ter esses tecidos condutores de seiva, tá? No caso das briófitas, tanto a água, os sais minerais, quanto os resultados da fotossíntese, os fotossintatos, eles vão ser transportados de célula a célula, passa de uma célula para outra. Né? Aqui tem um cladograma, né? Vamos lembrar como que a gente lê um cladograma aqui representando o reino vegetal, né? Com os seres do reino vegetal. A gente sempre lê o cladograma de baixo para cima. Então, o que isso significa? Né? Que numa escala evolutiva, primeiramente surgiram, né, as algas verdes. E aí elas vão ter um ancestral em comum com as plantas, que também são chamadas de embriófitas. Né? E aí uma das características que suporta todo esse grupo das plantas é o embrião retido no gametângio feminino. O que isso significa? Quando ocorre a fecundação, o embrião, né, aquelas primeiras células ali, né, o embriãozinho, ele vai ficar protegido no gametângio feminino, que é a parte feminina que produz os gametas, tá? Bom, aí surgiram as briófitas, que vão ter ainda uma grande dependência com a água, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E numa escala evolutiva, depois vão surgir os vasos condutores de seiva, que aí vão ser comuns tanto nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são também chamadas de traqueófitas, né? As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Isso. Numa escala evolutiva, então, em anos posteriores, né, milhares de anos depois, vão surgir a semente, o tubo polínico, que vai ser característica, que vai ser encontrado em quem? Somente nas gimnospermas e angiospermas. Lembrando que a gente lê o cladograma de baixo para cima. Então, se essa característica está aqui, olha aqui onde ela está. Né? Deixa eu só colocar aqui uma caneta. Então, se essa característica está aqui, semente, tubo polínico, quem que vai ter essa característica? Gimnospermas e angiospermas, tá? E por fim, mais recentemente, então, numa escala evolutiva, surgiram as flores e os frutos, que vão ser, então, características, né? As flores e os frutos, considerando que eles estão aqui, eles vão ser características somente das angiospermas, tá bem? A gente vai falar um pouquinho de cada um desses grupos de plantas, né, explicando as características de cada um, mas a gente tem que entender que essas características elas foram surgindo aos poucos numa escala evolutiva, né, e que isso faz com que hoje as angiospermas elas sejam um grupo mais diverso e mais representativo de plantas, porque elas possuem, né, mais características que permitem a sua adaptação ao modo de vida terrestre. As plantas, elas vão ter um ciclo de vida básico, né, que a gente vai falar aqui agora, mas ao longo da escala evolutiva também, quando você vai passando de briófitas para pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, esse ciclo de vida ele vai sofrendo algumas alterações. Mas entender essa parte básica é fundamental para a gente entender as diferenças entre os ciclos de vida dessas plantas, tá? Então, a primeira coisa é que essas plantas, elas apresentam uma alternância de gerações heteromórficas, né? Que a gente também pode falar que é um ciclo haplodiplobionte, é a mesma coisa, tá? O que acontece? Bom, a gente falou um pouco sobre esse tipo de ciclo de vida quando a gente falou de algas, né? Quando o ciclo de vida ele tem uma alternância de gerações, isso significa que ele vai ter uma fase no seu ciclo de vida, né, aquela planta, que vai ser haploide, né? Vai ser N. E outra fase do ciclo de vida em que suas células vão ser diploides, 2N. Só relembrando que uma célula haploide é aquela que tem um único conjunto cromossômico. E uma célula diploide
são aquelas que têm 2 conjuntos cromossômicos, tá? Então, no caso das plantas, essas gerações são heteromórficas. O que isso significa? Que elas são diferentes. Então, quando você olha para a carinha da planta, você vai saber diferenciar o que é a fase de gametófito, né, a fase gametofítica, e a fase de esporófito, que é a fase esporofítica. Tá? Porque elas são bem diferentes. Elas são heteromórficas, hetero diferente e mórfica, de morfológico, né, de aparência. Então, elas vão ter uma aparência bem diferente. Bom, o que a gente tem que saber aqui desse ciclo de vida? Que é a fase, né, do ciclo de vida básico. Que o gametófito, então, ele sempre vai ser a fase haploide e que ele sempre vai produzir gametas, tá? Mas olha só, se o gametófito ele é haploide, ele só pode produzir gametas através de mitose. Ele já tem um único conjunto cromossômico, não tem como sofrer meiose, certo? E suas células não vão sofrer meiose, né? Porque ele só tem um conjunto cromossômico. Então, ele só vai produzir gametas a partir de mitose. Bom, quando você tem os gametas, e aí você vai ter gametas masculino e feminino, esses gametas, eles vão ter que se encontrar, certo? Considerando que cada um deles é haploide, quando eles se encontram, é o que a gente chama de fecundação, eles vão formar uma nova célula 2N. Essa célula vai se desenvolver e formar a nova fase do ciclo de vida, que é o esporófito diploide 2N. Tá certo? Esse esporófito, ele vai sofrer meiose para formar os esporos. Então, a fase de vida, né, esporofítica, que tem os esporos, ela sempre vai formar esporos, tá? Então, a fase de vida esporofítica, que tem os esporófitos, ela sempre vai formar esporos. Mas como ela é uma fase diploide, então as suas células têm 2 conjuntos cromossômicos, só é possível formar os esporos, que são haploides, através de meiose. Tudo bem? Esses esporos, eles vão se desenvolver formando os gametófitos. Então, tomar cuidado, porque os gametas, eles têm que se encontrar. Um gameta masculino com um gameta feminino para formar a fase de vida de esporófito. Já os esporos, eles não têm que encontrar 2 esporos, né? Um único esporo, ele vai se desenvolver e vai formar um gametófito. O que é desenvolver? Né? Aquela única célula, que é um esporo, ela vai sofrer sucessivas mitoses até formar um monte de células que vão se diferenciar e formar-se uma nova fase do ciclo de vida, que é o gametófito, tá certo? Então, esse aqui é o ciclo de vida básico para todas as plantas, tá? Então, a gente tem que aprender como é que é esse ciclo de vida básico para entender como é que vai ser essa diferenciação nos 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tudo bem? Acontece que ao longo da evolução dessas plantas, a gente vai observar que vai ocorrer uma diminuição do gametófito e um aumento do esporófito no ciclo de vida. Então, lá nas briófitas, o gametófito vai ser a fase dominante do ciclo de vida. Então, na maioria das vezes, quando você olha para uma briófita, você vai estar vendo o gametófito. E quando o esporófito, quando você estiver junto, ele vai estar ligado, preso ao gametófito, porque ele é dependente do gametófito. Então, nas briófitas, a fase dominante do ciclo de vida é a fase haploide, tá? E a fase diploide depende dela nutricionalmente, tudo bem? Só que o gametófito ele vai diminuindo ao longo da evolução, até que quando chega lá nas angiospermas,
O gametófito ele vai ser apenas algumas células que vão estar inseridas, né, nos órgãos reprodutivos do esporófito das angiospermas, tá? Nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, quando a gente olha para a planta, a gente está vendo basicamente o esporófito, né? A gente vai estar vendo a fase diploide do ciclo de vida. Apenas nas briófitas, que quando a gente olha, na maioria das vezes, a gente vai estar vendo somente o gametófito, tá certo? E como eu disse, ao longo da evolução, o gametófito foi diminuindo cada vez mais, até que nas angiospermas ele é constituído por apenas algumas células dentro dos órgãos reprodutivos das angiospermas, tá certo? Vamos começar a falar, então, um pouquinho de cada grupo, né? Ainda que na parte 1 da aula 8, a gente vai falar sobre as briófitas e pteridófitas, tá? Então, uma característica das briófitas é que elas são pequenas, principalmente devido à ausência de lignina e por não terem vasos condutores de seiva, né? Então, elas não produzem lignina, as suas células não produzem lignina e elas não têm vasos condutores de seiva. Então, aqui a gente tem imagens de diferentes briófitas, né? Aqui mostrando hepáticas, um musgo e um antócero, porque as briófitas, na verdade, são 3 grupos diferentes de seres vivos, as hepáticas, os musgos e os antóceros, tá? A gente chama comumente briófitas de musgo. Então, muitas vezes, quando a gente vê na natureza, a gente chama elas de musgo. Muitos desses musgos são utilizados, às vezes, para decoração, né? A gente vê muito vendendo musgo no mercado que eu digo assim, lojas de decoração, ou como substrato para algumas plantas, né? Assim, orquídeas e tudo mais, e outras plantas. Muitas vezes se coloca as briófitas, né, ali como substrato, porque elas têm uma alta capacidade de absorção de água, tá? Bom, como eu falei anteriormente, o gametófito é a fase duradoura. Então, aqui a gente tem um esqueminha de uma briófita mostrando aqui a fase do gametófito, né? E aí, como o gametófito é a fase duradoura, as suas estruturas, elas recebem um nome diferente do que o nome que a gente dá para as outras plantas. Então, a gente chama de rizóide a região que vai estar relacionada à fixação dessas plantas no substrato, caulídeo, tá? E filídeo, tudo bem? Tomar cuidado que em alguns livros didáticos a gente vai ver o termo cauloide e filóide, mas esses termos estão errados, os termos corretos são caulídeo e filídeo, tá? Então, os filídeos são como se fossem as folhinhas, né? A região da planta que vai realizar fotossíntese. A gente só não pode dar o mesmo nome porque a gente está falando de uma região que é o gametófito e não o esporófito, tudo bem? Acontece que o esporófito, quando a gente for ver numa briófita, ele vai estar ligado ao gametófito, igual a gente pode ver aqui nesse esquema. Então, aqui é a região do esporófito, que vai ser constituído por uma seta e uma cápsula. E é nessa região aqui da cápsula que ocorre a meiose e a formação dos esporos, tá bem? Então, aqui na região do gametófito, né, que é a fase haploide, em que produz gametas, vai ocorrer a fecundação, né? E aí o esporófito ele fica preso ao gametófito e ele não dura para sempre, ele dura uma fase até produzir os esporos, depois ele degenera, tá? Uma observação importante é que as briófitas elas são dependentes de água para fecundação. Por quê? Porque o gameta masculino ele precisa nadar até chegar no gameta feminino, tá? Então, por causa disso, as briófitas são muito mais encontradas em localidades que são muito úmidas. Apesar de a gente encontrar briófitas em todos
tipo de região, elas são muito mais abundantes em regiões úmidas por causa dessa dependência da água para a fecundação. Tá bem? Aqui, então, a gente vai mostrar como que é o ciclo de vida, né, de uma briófita. Vamos começar aqui mostrando a parte dos gametófitos. Lembrando que o gametófito, ele é o quê? Ele é uma estrutura da fase de vida que é haploide, certo? E aí, no gametófito, vai ocorrer a produção dos gametas. Os gametas que são produzidos aqui, então, isso aqui está representando, né, os gametas, eles são também haploides. Isso aqui está representando o gameta masculino e aqui representando o gameta feminino, que também é haploide. O gameta masculino, então, ele precisa nadar para chegar no gameta feminino e aí vai ocorrer a fecundação. Nisso que ocorre a fecundação, vai formar, então, uma célula que é diploide, né, 2N. E aí essa célula, ela vai se desenvolver, e só que o esporófito, formando assim um esporófito, que é 2N, né, já que é o desenvolvimento daquela célula ali, ele cresce unido ao gametófito, tá? No esporófito, nessa região aqui que a gente chama de cápsula, vai ocorrer a meiose, né? Que então vai ocorrer a meiose, formando assim os esporos que são haploides. Então, esse esporo aqui, ele é haploide, né? Ele vai ser liberado, se cair num ambiente adequado, vai formar o estágio inicial que a gente chama de protonema, que vai se desenvolver, formando assim os gametófitos, masculino ou feminino, tá certo? Algumas briófitas, elas vão ter no mesmo gametófito, vai produzir as células, os gametos masculino e feminino. Em outras briófitas vão ser em gametófitos diferentes. Quando é a mesma planta que produz o gameta masculino e feminino, a gente diz que aquela planta é monóica. Quando o gameta masculino é produzido em uma planta e o gameta feminino é produzido em outra, a gente diz que as plantas são dioicas, tá? Que aquela espécie é dioica, tudo bem? Né? Di vem de dois e oikos vem de casa. Então, tem duas casas, ou seja, uma planta vai produzir o gameta masculino e a outra planta vai produzir o gameta feminino. Mono vem de um, oikos de casa. Então, uma única planta produz tanto gameta masculino quanto feminino. Vamos falar agora das pteridófitas, né? As pteridófitas, elas são conhecidas, né? As mais conhecidas são as samambaias, né? Todo mundo aí conhece samambaia. As avencas, né? Os psilótopos, que não são tão conhecidos assim, mas é um grupo, tá? Dentro das pteridófitas. E as cavalinhas, tá? O que elas vão ter de grande diferença em relação às briófitas, né? Primeiro, que a fase duradoura é o esporófito. Então, quando você olha aqui para a samambaia, para a avenca, para o psilótopo, para a cavalinha, a gente está vendo o esporófito, ou seja, a gente está vendo a fase diploide do ciclo de vida, né? Então, com isso, elas vão ser constituídas de raiz, caule e folha, tá? A raiz, no caso das samambaias, ela é uma raiz subterrânea, que a gente chama de rizoma. Da raiz saem algumas... Raiz não, eu falei errado. O caule das samambaias, ele é subterrâneo, que a gente chama de rizoma. E aí do caule saem as raízes e saem as folhas, tá? Que é o que a gente vê ali para fora, né, da terra, tudo bem? Elas vão ter um gametófito efêmero, ou seja, ele dura uma
um pequeno tempo no ciclo de vida, que é chamado de protalo, tá? Ele é pequeno e ele fica subterrâneo, tá certo? Né, aqui mostrando um esqueminha, mostrando que ele tem tamanho de 1 centímetro, claro que varia de espécie para espécie, mas eles são pequenos, tá? Mas elas têm uma característica que ainda é muito comum com as briófitas, que elas são dependentes de água para fecundação. Então, o gameta masculino, ele precisa de água para poder fecundar o gameta feminino, tá? E elas são vasculares, né? Ou seja, elas possuem vasos condutores de seiva, né? O xilema e o floema, certo? Aqui, então, tem um esquema, né, mostrando. Então, aqui, ó, o rizoma, que é o caule subterrâneo, de onde saem as raízes. Aqui, no caso, está mostrando o esquema de uma samambaia. Isso daqui tudo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui tudo é uma folha. E cada partezinha dessa a gente chama de folíolo, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo da planta é o esporófito dela, né? Então, é a fase Q2N. Isso aqui tudo é o esporófito dela. O que que acontece? Nessas regiões aqui, ó, ao longo do folíolo, que são os soros, é que vai ocorrer a meiose, é onde a gente tem os esporângios. O que são esporângios? Esporângios é a região do esporófito que vai produzir os esporos, tá? Então, vai ocorrer a meiose formando esporos haploides, tá? Esses esporos haploides, quando caírem em um ambiente adequado, eles vão se desenvolver formando o protalo, né? Que é o gametófito aqui nas samambaias, tá bom? Que é a haploide. Bom, aqui então, mostrando, né, o ciclo de vida, vamos falar então aqui do protalo, né? Então, o protalo é o gametófito nas pteridófitas, ele recebe esse nome de protalo, a gente pode falar gametófito, ele é haploide. Se ele é o gametófito, ele vai produzir os gametas. Cada um desses gametas é haploide, certo? Eles vão se unir no processo chamado de fecundação e vão formar a célula-ovo, que vai ser diploide. A princípio, né, então aqui a gente tem o protalo aqui, né, o gametófito. A princípio, o esporófito, né, o feto jovem, ele cresce sobre o protalo, mas depois esse protalo ele vai se degenerar, né, e o esporófito ele vai se desenvolver, vai crescer, tá? Independente do gametófito, tá bom? E aí, como a gente viu, ele vai ter aqui as estruturas, né, os esporângios, que vão produzir esporos. Os esporos são haploides e se desenvolverem, caírem num ambiente adequado, eles vão se desenvolver formando-se o gametófito, tá? Que é o protalo, tá bem? Importante aqui, ó, o que a gente vai ter aqui de grande diferença para o ciclo de vida das briófitas, né? Primeiro, a fase dominante é o esporófito, não é o gametófito, quando a gente viu lá nas briófitas. E segundo, o gametófito, ele vai se degenerar. O esporófito, ele não é dependente do gametófito, tá? Ele é independente e é a fase de vida duradoura. Tudo bem? Bom, assim a gente vai encerrar a primeira parte da aula 8 de revisão para o Enem. Vocês encontram essa aula no YouTube e Facebook Prof. Tatiana Siviero. E qualquer dúvida podem me mandar e-mail no tati.siviero@gmail.com. Até daqui a pouco com a parte 2 dessa aula 8.